Daniele Rodrigues, eu sou biomédica, especialista em análises clínicas e microbiologia. Eu já atuo na área de laboratório de análises clínicas há 14 anos. No segmento de hemoterapia e hematologia, eu atuo há 10 anos. O meu trabalho tem como tema o papel dos exames laboratoriais na atenção básica à saúde no Brasil. Eu estarei falando especificamente sobre a prevenção e o rastreamento de doenças, utilizando como ferramenta o hemograma completo. A atenção básica ou atenção primária, né, é o atendimento inicial, que tem como objetivo a promoção e a proteção da saúde do indivíduo. Na atenção primária, nós temos a realização de diagnósticos, o tratamento e o encaminhamento dos casos mais graves. No Brasil, a gente tem vários programas, né, de políticas governamentais voltadas para a atenção básica. Uma que é muito conhecida é a Estratégia de Saúde da Família. Nós temos também o programa Saúde na Hora, Médicos pelo Brasil, e tem esse que foi instituído recentemente, o Previne Brasil. Foi instituído em 2019. Existem vários outros, mas eu separei esses para mostrar aqui para vocês. Esse print aqui é de uma cartilha, né, um manual do Ministério da Saúde para poder direcionar os médicos, né, no que eles podem fazer. Os procedimentos podem ser feitos na atenção primária. Então, aqui o 105, né, o item 105, a gente vê que tem a coleta de exames, né, laboratoriais com esse objetivo. Então, o rastreamento. O rastreamento é a realização dos exames de diagnóstico em pessoas assintomáticas que tem como finalidade o diagnóstico precoce. Se a gente tem uma política de prevenção, a gente não precisa ficar intervindo com medicação. Normalmente a gente vai ver pessoas que vão procurar o médico, fazer algum exame assim, preventivo quando já está sentindo alguma coisa. Então a ideia do rastreamento é as pessoas assintomáticas estarem realizando exames de rotina para ter um diagnóstico precoce. O rastreamento ele pode ter vários métodos, né? Pode ser por questionários, pode-se usar aparelhos portáteis, aqueles aparelhos para medir glicose, para medir hemoglobina e os exames laboratoriais em si. Eu coloquei aqui alguns exemplos de exames de rastreio, né, de rastreamento. Nós temos aqui o primeiro, que é o teste do pezinho. Ele é usado para detectar várias doenças do recém-nato, mas principalmente a anemia falciforme, né, que é uma doença com alto teor de morbidade e mortalidade, né? E sendo detectada precocemente faz com que esse indivíduo ele tenha uma qualidade de vida melhor, né? Temos também o Papa Nicolau, estamos aí no Outubro Rosa, né? Onde é muito falado sobre a prevenção, né, do câncer de mama e do câncer de colo do útero. Então, o exame, né, que é popularmente conhecido como preventivo, é justamente para isso, né, para a gente detectar de forma precoce um câncer para poder tratar, né. A mamografia, que também tem esse objetivo, o PSA, que é o antígeno prostático específico, que é o rastreio de câncer de próstata, através desse exame, né, o exame de sangue. Se tiver alguma alteração, já é indicativo de que há um problema ali, né, um possível câncer na próstata. Temos também os exames de glicose e lipidograma, que são usados para rastrear diabetes e dislipidemia, né? Sabemos que são doenças que, quando estão muito avançadas, trazem muitos problemas para o indivíduo, né? Tanto a diabetes quanto o colesterol alto. E, de acordo com os estudos que eu estava vendo nos artigos, né, cerca de 70% das decisões médicas são baseadas nos exames, sejam eles laboratoriais ou de imagens. Então, a gente já vê a importância aí, né, da realização desses exames. E o que é feito, então, depois da coleta de sangue, né? Você vai no laboratório, colhe lá o sangue, vê vários tubinhos, cada um de uma cor, mas o que é feito depois disso? Nós, da área de laboratório, observamos in vitro
o que está acontecendo em vivo, né? A partir daquele exame, nós vamos ter uma ideia do que está acontecendo com aquele paciente. Preparei um pequeno vídeo da rotina de um hemograma, né? Mas nós homogeneizamos esse sangue, passamos ele no equipamento, né, de automação, onde ele conta as células por impedância, né? Depois ele libera aqui, ó. Ele libera, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui o resultado, onde a gente verifica a série vermelha, né, que são as hemácias, as plaquetas e a série branca. Aí o que acontece? Quando a gente observa que tem alguma alteração nesse hemograma, seja em qualquer uma das séries, né, a gente encaminha esse hemograma para parte da microscopia, para a gente analisar no microscópio o que está acontecendo, né? Se pode ter alguma interferência, alguma célula jovem, o que pode estar acontecendo naquele sangue. Então, aqui, por exemplo, já foi detectado uma hemoglobina de 11,3, que já indica uma anemia. Detectou também uma plaqueta alta, né? E os leucócitos aqui, 17 mil, que já está alterado, que indica uma infecção. Então, a gente faz a lâmina para ver que tipo de infecção é essa. Vamos continuar o vídeo. Depois disso, a gente faz o esfregaço sanguíneo, onde é colocado uma parte desse sangue ali numa lâmina de vidro. A gente faz essa extensão. É importante que esteja bem fininha para poder ser visualizado melhor, né, as células no microscópio. E a gente pega esse sangue e coloca para corar. São usados corantes básicos, ácidos e neutros, né, para a gente poder visualizar as estruturas dessa célula. Depois que cora e seca a lâmina, vai para o microscópio. E a gente vai fazer a contagem e as observações, né, observando o tamanho, coloração, forma dessas células. E aí é no microscópio como que a gente visualiza, né? Nós temos aqui as hemácias, os mais roxinhos são os leucócitos, e os pontinhos, né, em toda a lâmina, esses pontinhos pequenininhos são as plaquetas. Então aqui a gente tem os parâmetros, né, de avaliação, né, em quantidade, em forma, em tamanho, coloração, e a gente coloca essas observações para o médico para que ele possa direcionar o tratamento adequado. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a anemia é a condição na qual a hemoglobina está abaixo do normal como resultado da carência de um ou mais nutrientes essenciais. Quando é realizada a eritropoiese no nosso organismo, o nosso próprio corpo ele precisa de nutrientes. Quais são os nutrientes? Principalmente ferro, ácido fólico, vitamina B12, para poder produzir essas células de forma normal, de tamanho normal, para elas desempenharem a função dela normal, né? Então, quando há carência de um desses nutrientes, vai haver um problema ali na maturação, na formação e no desenvolvimento dessa célula, causando assim anemia. Nesse caso, quando a hemoglobina está abaixo de 12 em mulheres, já é considerado uma anemia. Abaixo de 13 em homens já é considerado uma anemia. Só que a gente tem que verificar outros índices, né, que são chamados de índices hematimétricos, para poder ver se essa anemia ela é por carência de ferro ou por carência de vitamina B12 e folato. Dependendo da origem, né, da deficiência, da carência, o médico vai tomar também uma providência de acordo com essa carência. O hemograma é o exame laboratorial mais solicitado pelos médicos, tanto como exame de rotina, quanto no acompanhamento de alguma doença já pré-existente. Ele é o ponto de partida, né? Por quê? Porque através dele a gente consegue saber o estado geral desse paciente. E assim o médico consegue ter esse direcionamento do que fazer. Aqui eu separei para vocês como que é dividido, né? No caso, a gente verifica a série vermelha, que são as hemácias. Ali é onde a gente vai ver se há algum tipo de anemia e que anemia é essa. Se é uma anemia carencial, por deficiência de ferro, por deficiência de B12,
ou se é uma anemia genética, como o caso de talassemias e a anemia falciforme. Na série branca, a gente vai verificar os leucócitos e ali a gente pode ver se há alguma infecção viral, infecção bacteriana ou alguma parasitose. É possível ver também doenças autoimunes, como está a imunidade desse paciente e outras doenças como a leucemia. Tudo isso na série branca. E as plaquetas, que são fragmentos de células, né, já vindas de leucócito, quando estão alteradas, a gente pode verificar um problema de trombose, por exemplo, se ela estiver muito alta. Pode-se verificar doenças virais como a dengue, né? Em caso de dengue a plaqueta cai, ou algum outro problema de coagulação. Aqui eu separei para vocês como que é visto, né, os leucócitos no microscópio, para vocês terem uma ideia de como o médico consegue assim, direcionar, né, esse diagnóstico. Por exemplo, se na série branca o paciente apresenta um maior número de neutrófilos, né, que são esses daqui, isso indica uma infecção bacteriana. Então, por exemplo, uma pneumonia, né, causada por um pneumococo, então uma bactéria, vai ter aumento de neutrófilo. Então, a partir dali, o médico já consegue ver, aqui tem uma infecção bacteriana, então vamos tratar com tal medicação. Se há um aumento de eosinófilos, já se sugere uma parasitose ou uma crise alérgica. Daí o médico já pode solicitar um exame de fezes ou já entrar com algum antialérgico com esse paciente, dependendo do restante da clínica, né? Basófilos também costumam aparecer em caso de alergias mais severas. O monócito aparece em caso de infecções mais graves, né, porque eles são macrófagos, né, eles fagocitam. Então, eles costumam aparecer em caso de infecções graves. E os linfócitos, que são células que são recrutadas pelo organismo quando a gente está com alguma virose. Então, Covid, gripe, qualquer outra virose vai ter um aumento de linfócito. Então, a partir dali, ele consegue diagnosticar, essa doença é viral, então vamos tratar dessa forma. Eu costumo dizer para os alunos que essa parte da série branca é como se fosse um exército, onde cada célula é recrutada com a sua função, né? É como se fossem soldados preparados, né? São as células que estão no sangue periférico, elas estão preparadas para combater cada uma de forma específica algum micro-organismo, né? E o que acontece? Quando a gente verifica células jovens, porque essas daqui já são maduras, já estão preparadas, células jovens, vamos dizer os soldados que não estão preparados, né, que ainda estão em treinamento, são células jovens. A gente vê essas células na corrente sanguínea, isso já não é um bom indício, né? Aí o médico já vai com outra tratativa em cima disso. Tá? Aqui eu separei um exemplo da parte da série vermelha, né, para vocês verem no caso. Uma hemoglobina de 10,7, que já indica uma anemia. Então, a partir disso, eu já vou fazer uma lâmina e verificar como que está a forma, como que está o tamanho e a coloração dessas hemácias. Aqui no CHCM, que é um índice matimétrico, eu consigo verificar o índice de hipocromia dessas células. No VCM eu consigo verificar o tamanho delas. E no geral aqui eu vou conseguir ter uma base se essa doença ela por exemplo, crônica, né, da velhice, né, uma anemia normocrômica, normocítica, ou se pode ser por uma carência de um dos nutrientes, como foi falado anteriormente, né? Por aqui, por exemplo, pelo VCM, se eu tenho células muito grandes, se esse VCM está alto, já indica uma macrocitose, uma possível anemia megaloblástica. Então, já há um tratamento diferente para caso a anemia seja por deficiência de ferro, né? Que é onde eu encontro um VCM muito baixo. Aqui tem as considerações finais, né? O hemograma, ele continua sendo uma ótima ferramenta para rastrear, para prevenir, para acompanhar a evolução de doenças. Pois os parâmetros, né, esses que eu mostrei anteriormente para vocês, os parâmetros dele indicam o estado geral do paciente. Como já diz a expressão popular, né, que nós conhecemos e falamos muito, prevenir é melhor do que remediar.
E eu deixei aqui uma pergunta para vocês, né, uma reflexão. Quando foi a última vez que você fez o exame de rotina? Por quê? É muito comum a gente só procurar o médico quando a gente está se sentindo alguma coisa, né? Fazer um exame quando está sentindo alguma coisa. Quando, na verdade, o ideal seria ter essa mentalidade de prevenção, né? Tá sempre fazendo check-up, os exames de rotina para ver se está tudo bem. É muito comum, né, na linguagem popular, a gente ouvir as pessoas falarem também morreu de morte morrida, né? E isso se refere ao quê? Que foi do nada, né? Foi de morte morrida, ficou doente, sendo que uma doença, antes de se instalar, ela já vai dando sinais, né? A princípio, você pode estar sintomático ou você pode não estar dando muita atenção ao seu corpo. Por exemplo, a febre. A febre não é uma doença, é um sinal de que algo está errado no seu corpo. A dor de cabeça é um sinal de que tem algo errado no seu corpo. Então, o nosso corpo ele envia sempre os sinais, né, ali pelo sistema nervoso, para mostrar para a gente que tem algo de errado e que é para a gente cuidar, né, para a gente se atentar. Então, assim, no caso da anemia, por exemplo, antes dela abaixar a hemoglobina, né, ficar abaixo de 12, vai diminuindo lá no fígado, né, esse ferro, que lá é em forma de ferritina, então essa ferritina vai diminuindo para depois a anemia se instalar, então é um processo. Talvez se a pessoa estivesse prevenindo, fazendo os exames, iria pegar antes, né, dessa anemia se instalar, já iria melhorar a alimentação, né, melhorar os seus hábitos e cuidar disso antes de piorar. Então eu deixo aí para vocês essa reflexão, né, estamos aí, como eu já disse, no Outubro Rosa, né, que é importante a prevenção, é importante os exames preventivos, o check-up, e é isso, gente. Aqui é a bibliografia que eu utilizei, e obrigada.